Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 10, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 61, sob o título Diferentes Formas de Regionalização. Então pessoal, como nós sabemos, o planeta ele é constituído de pouco mais de 200 países. E existiram também ao longo da história várias formas de regionalizar esses países. Obviamente, a primeira e a mais usual das formas é dividi-los em continentes. Dessa forma, são 5 continentes habitados com países e um desabitado, que é a Antártida. Esses 5 continentes habitados são Ásia, América, África, Europa e Oceania. Eles perfazem pouco mais de 200 países e nós temos o 6º continente, que é a Antártida, o Polo Sul, que é o único continente desabitado do planeta. Esses continentes têm uma variável de países e, além dessa classificação em continentes, existem outras classificações para essa variável de países, né? A primeira classificação é de acordo com áreas geoculturais. Ou seja, que leva em conta muito a cultura do povo. Aqui na América, por exemplo, nós temos a América Latina, que é o povo de cultura espanhola e portuguesa, essencialmente, e a América Anglo-Saxônica, que é o povo de cultura inglesa. A América Anglo-Saxônica é constituída apenas de 2 países, Estados Unidos e Canadá. E todo o restante do continente americano é a América Latina, que tem uma cultura diferente dos norte-americanos e canadenses. Outra área é a Europa, que tem uma cultura própria. Temos também o mundo africano, o mundo islâmico, que caracteriza o Oriente Médio. Temos os russos, que têm uma cultura ortodoxa. Então essa primeira classificação em áreas geoculturais leva em conta a cultura de cada povo. Como eu disse, a América Latina, a América Anglo-Saxônica, a Europa, povos africanos, povos árabes, o povo ortodoxo na Rússia, o povo indiano na Índia, são culturas diferentes e uma das formas de classificar os países, dividi-los, é por cultura. Outra característica são critérios ambientais. Então aí nós dividimos os países em 2 grupos. Aqueles que agridem integralmente o meio ambiente, que têm um modo de consumo predatório, que geralmente são os países desenvolvidos e em desenvolvimento, os emergentes, e existem os países que agridem menos o meio ambiente porque ainda têm economias frágeis, economias menores, como os países africanos, por exemplo. Se nós levarmos em consideração a forma como os países desenvolvidos agridem o meio ambiente, ela supera em 9 vezes a forma como os africanos agridem o meio ambiente. E essa variável de agressão ambiental, ela está diretamente relacionada ao grau de produção e consumo de cada país, de cada continente do planeta. Aqueles países mais desenvolvidos produzem mais, consomem mais e, obviamente, agridem mais o meio ambiente. Já os países com economias mais frágeis produzem menos, consumem menos e, por conseguinte, agridem menos ao meio ambiente. Outra forma de classificar é pelo uso dos recursos hídricos. E aí nós também classificamos os países em 2 grupos. Aqueles que têm muitas reservas de água doce e potável, que corresponde a países como Brasil, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, são países que têm água potável e doce em abundância. E os países que já sofrem com a carência de recursos hídricos, e aí eu gostaria de citar, por exemplo, os países africanos e os países do Oriente Médio. Em algum desses países já existem disputas por água potável, água doce. Em alguns desses países, populações já têm que andar até 15 quilômetros diariamente para buscar água potável para consumo. Então existe também essa divisão. Uma outra divisão muito usual foi utilizada no período da Guerra Fria, entre 1945 e 1991, quando o planeta era dividido em 3 mundos. O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas ricos. O segundo mundo correspondia a todos os países socialistas. E o terceiro mundo correspondia aos países capitalistas pobres. Só que a Guerra Fria acabou. Nos anos 90 surgiu uma outra denominação, países do norte, que eram os ricos e industrializados, e os países do sul, que eram os países pobres e em desenvolvimento ainda, em processo de industrialização, iniciando ou ainda caminhando no processo industrial. E hoje nós temos uma nova divisão. A divisão atual, que é multipolar, o mundo hoje tem vários polos econômicos, ela é feita de 3 modos. Existem os países centrais, que são os países desenvolvidos, os países ricos, Estados Unidos, Japão,
Os países europeus, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, são países que têm um alto padrão de produção, de consumo e de qualidade de vida. Então esses países são classificados como países centrais ou países desenvolvidos, são os ricos. Existe o grupo de países emergentes, que são os de cultura, de economia mediana, como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Coreia do Sul, México, Argentina, Chile. São países de economias em crescimento, países de economias emergentes, medianas, que não têm o padrão dos países centrais ou desenvolvidos, mas também não têm um padrão muito baixo. Esse padrão mais baixo, ele fica por conta dos países periféricos ou subdesenvolvidos, que envolve boa parte dos países africanos, da América Latina e do Oriente Médio. Então essa divisão é a mais usual atualmente. Países centrais ou desenvolvidos, países emergentes ou em desenvolvimento, que são os médios, é onde o Brasil se enquadra, e os países periféricos ou subdesenvolvidos. É a atual forma de classificação dos países. Mas ao longo da história, como foi frisado aqui, várias foram as classificações dependendo do contexto da época e de como os países se agrupavam e se reagrupavam ao longo do tempo. Forte abraço e até a próxima aula.